Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos unidos e conectados em nosso canal no YouTube para meditar a palavra de Deus, para falar sobre o que nos une, o amor em Cristo Jesus, que nos faz irmãos, que nos faz solidários, que nos faz participantes da mesma igreja, do mesmo povo de Deus, que teve a sua fundação, a sua pedra de alicerce em São Pedro e São Paulo. Hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Claro que foi essa solenidade, essa festa no dia 29, mas a igreja transmigra essa festa para o domingo próximo para facilitar a participação dos fiéis, a participação do povo de Deus. Mais uma vez eu te convido a adicionar, ou melhor, a compartilhar esse vídeo, e se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal no YouTube e faça a sua contribuição com os seus amigos, com os seus grupos de WhatsApp, que você possa levar a palavra de Deus através dessa mensagem, através do nosso canal. A liturgia hoje nos fala da pedra, tu és pedra, porque nós celebramos a festa de dois apóstolos muito marcantes na história da igreja. Na história da igreja primitiva, a igreja que começou há um tempo muito remoto, há mais de 2000 anos atrás. É a Igreja de Jesus Cristo, que foi fundada sobre duas colunas, os dois baluartes de nossa fé, São Pedro e São Paulo, que eram dois homens diferentes na vocação, diferentes no caráter, diferentes no estudo, diferentes na missão, mas os dois unidos em duas questões fundamentais: no amor e na fé. No amor a Cristo, na fé em Cristo, no amor na igreja, na fé na Santa Igreja de Jesus Cristo. Pedro, essa rocha firme, ele conhece Cristo às margens do lago. E a partir de aí, ele segue desde o começo, durante toda a sua vida apostólica, e em Cesareia de Filipe, ele o reconhece como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paulo é o grande anunciador, o apóstolo dos gentios. Ele é aquele anunciador incansável. Ele não conheceu Cristo pessoalmente, mas inicialmente até mesmo ele foi um perseguidor de Jesus Cristo, porque ele anunciava um Deus diferente, ele anunciava o Deus dos judeus. Mas um dia Paulo foi iluminado na estrada de Damasco. Quando ele ia, uma luz do alto apareceu e o chamou. E ele compreendeu que essa luz só podia ser Jesus. Essa luz era o Messias, que o perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Ele pergunta. E da luz vem a voz: eu sou Cristo, a quem tu persegues. A partir de então, Paulo mudou radicalmente sua vida. Ele passou de perseguidor da igreja até mesmo ser perseguido pelos judeus, porque ele se tornou cristão. Pedro e Paulo, meus irmãos, eles representam as duas dimensões diferentes, mas complementares. Eles viveram com alegria a comunhão na diversidade. As leituras bíblicas falam desses dois apóstolos. A liturgia de hoje salienta a importância destes dois apóstolos. Na primeira leitura, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, Pedro está preso, com data já marcada para morrer, para ser assassinado, guardado como alguém perigoso.
Ele era guardado por 16 soldados, diz a leitura de hoje. A comunidade reza. Deus, então, intervém em favor do seu servo. Deus sempre intervém a favor de nós. Deus sempre cuida de nós com um amor muito especial. E a libertação de Pedro foi um fato histórico, mas muitos pormenores foram introduzidos apenas para dar mais veracidade a essa narrativa da primeira leitura. O texto mostra duas coisas. Deus escuta a oração de intercessão, a oração da comunidade. Por isso, nunca deixar de rezar pelos outros. Nunca deixar de rezar uns pelos outros. Deus escuta a oração do povo reunido. E depois, Deus não abandona seus discípulos nos momentos de provação. Deus nos carrega no colo. Quanto mais a gente se sente abandonado pelas pessoas, mais estamos no colo de Deus, mais estamos perto de Deus. Na segunda leitura, na segunda carta a Timóteo, Paulo, ele está preso, aguardando o seu julgamento final. Então ele escreve uma carta a Timóteo, que era seu companheiro no trabalho missionário. E ele faz um balanço de sua vida, ele faz uma análise de toda a sua vida. Ele compara-se a um atleta que estava no estádio, quando ele diz: combati o bom combate, terminei minha carreira, conservei, guardei a fé. Agora, Paulo já está velho, está cansado pelo trabalho e pelas lutas que ele teve que enfrentar durante toda a sua vida, mas mesmo assim ele confia no Senhor. Ele confia que Jesus é o justo juiz e ele aguarda o prêmio, ele aguarda a vitória. O texto mostra a serenidade e a confiança de São Paulo diante da morte iminente. Ele sabia que a morte estava chegando, ele sabia que ele ia ser assassinado, mas ele guarda a fé. Ele confia no Senhor. Ele espera com serenidade, porque ele sabe que o que o aguarda no céu é muito melhor do que qualquer outra provação na terra. No Evangelho nós temos um episódio de Jesus com os apóstolos. É o Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. A primeira parte tem um caráter bem cristológico. Centra-se em Jesus e na definição de sua identidade, quando ele pergunta: quem sou eu, ou quem dizem que sou eu? A segunda parte é um caráter eclesiológico. Ele centra na igreja, que Jesus, ele convoca essa igreja ao redor de São Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, construirei a minha igreja. Meu irmão, minha irmã, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Na perspectiva dos homens, o que dizem os homens, Jesus é um homem bom, é um homem justo, é um homem que escutou os apelos de Deus, é um homem que se esforçou por ser um sinal vivo de Deus, como tantos outros homens antes dele. É muito, mas não é o suficiente. Significa que os homens não entenderam a novidade do Messias, nem a profundidade do ministério de Jesus. Na opinião dos discípulos, Jesus vai muito além, muito, mas muito além. Pedro resume o sentido da comunidade na expressão: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, minha irmã, para os membros da comunidade, Jesus não é apenas o Messias esperado, é também o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Mas a pergunta retorna para mim: quem é Jesus para mim? É uma pergunta fundamental para a nossa vida de cristãos. Deve estar sempre em nossos ouvidos, deve estar sempre em nossos corações. Não basta as respostas da catequese ou dos tratados de teologia. Devemos interrogar o nosso coração
e tentar perceber qual é o lugar que Cristo ocupa em nossa existência. Qual é o lugar de Jesus em minha vida? Para isso é preciso entender o que é a igreja para mim. É uma comunidade dos discípulos, é uma comunidade daqueles que reconhecem Jesus como o Messias, como o Filho de Deus. É uma comunidade organizada, onde existem pessoas que presidem e desempenham serviços em favor das pessoas. A ela Cristo conferiu poderes de ligar e de desligar, e a garantia de que nem as portas têm vez contra ela, nem as portas do inferno. Jesus fundou uma igreja, ele quis essa igreja. A verdadeira igreja de Cristo, fundada por Cristo, foi confiada a Pedro e foi confiada aos seus sucessores. Ontem, Pedro, hoje, Francisco. Francisco é sucessor de Pedro, como tantos e tantos outros papas que são os nossos pais na fé. Por isso, nesse dia de hoje, a gente celebra também o dia do Papa. É dia de rezar pelo Santo Padre, o Papa Francisco. O Papa, ele é o sinal da unidade da Igreja de Cristo, aquele que confirma a fé de seus irmãos. O Papa continua sendo o chefe visível da Igreja na Terra. E sua missão é espinhosa, pelas mudanças rápidas, pelas mudanças violentas do tempo, pelas contestações dentro e fora da Igreja. Mas nós precisamos demonstrar nosso amor para com Ele, rezando para que Deus lhe dê muita luz, muita sabedoria, para que Ele possa apontar sempre o melhor caminho para a Igreja, que lhe dê muita força para enfrentar com otimismo a alegria que os cristãos trazem, mas também as contestações desse mundo pós-moderno, que é tão desafiador. Relembrando o ardor missionário de São Pedro e de São Paulo, demonstremos o mesmo entusiasmo de discípulos missionários de Jesus Cristo. Relembrando o nascimento da igreja, relembrando a profissão de fé de Pedro, aceitamos uma igreja revelada, fundada por Cristo, ou nós preferimos uma igreja mais cômoda, uma igreja criada pelos homens com leis apenas humanas e não divinas? Peçamos a Deus que nos dê a graça do discernimento, peçamos a Deus que nos dê a graça de ter sempre a alegria de pertencer a esta santa Igreja de Deus. Rezemos pelo Papa, rezemos pelo Papa Francisco, rezemos pelos os apóstolos do tempo de hoje, rezemos por todo o clero, rezemos pelo povo de Deus. Meu irmão, minha irmã, que este dia seja um dia em que nós possamos dizer: bendito seja Deus por termos a Santa Igreja que nos conduz até a vida eterna, até a vida em Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E pela intercessão de São Pedro e São Paulo, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe Medianeira das Graças, pela intercessão de São João Batista, abençoe-vos o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Até nosso próximo encontro, fique em paz e que Deus esteja sempre convosco.